Marco Lucchesi, poeta, romancista, ensaísta, tradutor, professor de literatura comparada e presidente da Academia Brasileira de Letras. Bem-vindo a Mil Palavras Não Fazem uma Árvore, Marco. Começo por comentar o seu discurso na tomada de posse recente, quando foi reeleito, quando termina dizendo que a cultura é o último baluarte da democracia. Muito obrigado, Eugênia, pelo convite. Acredito, de fato, de que é uma luta que se empreende nos quatro cantos da terra. É uma defesa cada vez mais acentuada de um projeto humanista que precisa ser retomado com grande urgência por uma construção de um futuro um pouco mais amigável, em que as diferenças não sejam inimigas, bem ao contrário, que a tessitura do diálogo dessas diferenças nos componham e, portanto, essa perspectiva cultural não é um luxo, ela ajudará a melhorar e a desenvolver a altitude de uma democracia absolutamente republicana, que é de que todos nós precisamos, a partir mesmo de uma cidadania global, de um olhar frontal e direto para a alteridade, que não é uma ameaça, ela é parte que nos compõe e nos assegura. E nos completa. Marco, nesse seu discurso, eu senti uma nota que me remeteu imediatamente, no fim desse discurso, para o poema de Cavafis. E ao fim há de vir um Efialte, e os persas afinal hão de passar. Passarão? Creio que sim. Muito bonita a lembrança de Cavafis. Eu também pensava nele, sobretudo naquele poema em que ele diz: essa espera dos bárbaros, e os bárbaros não virão. O que mais impressiona é que essa barbárie ou essas forças de autoagressão, automutilação, nascem dos monstros que nós muitas vezes acabamos engendrando por monstruosidades de uma república que não é suficientemente republicana, de uma democracia que não é suficientemente capilar a ponto de abranger todos aqueles que não fazem parte disso tudo, e nos contentamos com debates jurídicos e abstratos que não chegam a empreender de fato aquilo que nos é absolutamente essencial, não é? É a tentativa de ampliar a todos os custos a cidadania antes que seja tarde demais. Mas tudo na sua ação remete para essa humanidade, para esse percurso em direção ao outro. Estou a pensar, por exemplo, no seu trabalho nas prisões. É verdade. É verdade. As prisões, elas acabam um pouco respondendo a toda essa matriz republicana mais ampla e, ao mesmo tempo, imperfeita. Não só discutir o lugar da prisão e o novo modelo prisional, mas, de modo especial, quando se fala, por exemplo, dos mais jovens, em que o Estado não deu escola e oferece como sucedâneo, intempestivo, a masmorra. E não é assim que se constrói uma sociedade que confie nos limites de uma razoabilidade, nas suas próprias potências que remetem ao futuro. E esses meninos que cometeram qualquer tipo de ilicitude, a boa parte deles, 70% deles, se bem direcionados, não voltam às unidades socioeducativas. Então, quando eu vejo, em algumas situações, em que se decide diminuir a maioridade penal, é como quem comete, aos poucos, um pequeno genocídio. Mas esses meninos, claro, muitos mataram, outros praticaram outros tantos crimes. Mas de onde vieram? De Marte ainda não é. Da Lua, os chineses viram a face oculta da Lua. É nossa gente, são nossos filhos. Nós não somos obrigados a amá-los imensamente, mas temos a responsabilidade de assumir aquilo que é nosso e aquilo que libertará não só os meninos e as meninas, mas o estatuto emancipatório, que ao libertá-los, nos liberta também. Claro que sim. De outra forma, é a dupla penalização. A penalização de nascer pobre, favelado e depois, a seguir, entrando num circuito judicial de onde não sairá jamais. É isso mesmo. Como um Kafka pobre de meninos pobres, aquilo pouco que tiveram, que foi nada, ainda lhes é retirado e sobre esse nada que lhes é retirado ainda se paga o preço. Mas o preço é nosso, o defeito foi nosso, a dívida é nossa. E é fácil colocar o tabu, colocar o tótem nesses meninos e nessas meninas. De onde eles apareceram? O meu querido amigo, o padre Paulo Dall'Oglio, que desapareceu no deserto da Síria, num gesto heróico, um grande jesuíta que foi, muitas vezes diziam assim, nas comunidades religiosas, não, os terroristas, eles não são nossos. Ele se aborrecia muito e dizia, como não são nossos?
É uma reação patológica, específica, mas a nossa responsabilidade é de chamá-los, de convencê-los, de atraí-los, sem ingenuidade, mas com aquilo que é a missão necessária para a tentativa do diálogo. Ou dialogamos todos, isso num concerto das nações, ou então partimos para a guerra. Esse ou então é péssimo, mas é assustador que algumas pessoas apostem na cultura do ódio e da guerra. Mas não pode haver cultura do ódio, porque se a cultura não tem ódio, se tem guerra, não pode ter cultura. O Marco acabou de referir esse seu grande amigo, desaparecido, mas o Marco esteve com ele, de facto, no deserto da Síria. Foi. Padre Paulo Dall'Oglio é uma das figuras mais surpreendentes de que a vida, às vezes, nos dá uma amizade sem que nós a mereçamos suficientemente. Eu conheci na Síria, perto em Nabak, e num fortim magnífico do templo romano que ele reconstituiu com as próprias mãos. E numa perspectiva ecumênica, não estava para fazer proselitismo. Lá iam judeus, árabes, muçulmanos, árabes de diversas pertenças, católicos, e lá se fazia uma missa bonita, antiga, mas era essa vontade de dialogar. E Padre Paulo, naturalmente, se colocou a serviço de uma tentativa de trazer a paz para a Síria, a igualdade, porque muitas vezes se diz a paz é um maná que descerá. A paz não desce como um maná, a paz é construída, e é construída com base na justiça social. Isso também Paulo compartilhava bastante. E ele foi conversar com o líder do ISIS, né, do Estado Islâmico, al-Baghdadi, e naturalmente foi um gesto heróico, muito bem pensado, com alta responsabilidade, mas a morte também estava lá, e se de fato morreu, nós todos fomos muito entristecidos e feridos com isso, mas uma morte luminosa, de que não de uma derrota, mas de quem se imola positivamente para trabalhar numa perspectiva mais ampla do diálogo. Não importa quantas pessoas possam morrer, mas importa que a vontade desse diálogo não se perca. Em si, a vontade desse diálogo ultrapassa largamente também a ação social, porque a poesia é a primeira vontade de chegar ao outro. Você sabe disso, e até pela sua própria constituição e pelas suas próprias escolhas e destinos poéticos que fazem compreender justamente isso. Sim, a alteridade é sobretudo no poético, porque a poesia em geral é uma máquina extremamente preguiçosa, como dizia Humberto Eco, e exige que o leitor, de algum modo, entre em sintonia. Muitas vezes nós levamos tempo, mesmo os poetas que fazem parte de uma família que não é homogênea, mas é sempre um desafio de decifra-me, não te devora, mas decifra-me, e aí você precisa trabalhar esses espaços soltos, imprecisos, brancos, independentemente se é o Walt Whitman que diz tanta coisa, mas mesmo no dizer tanto, diz sempre muito mais do que não está dito. E daqueles poemas mais breves ou raicais, assim, certamente é uma poética do diálogo que está na poesia, mas não deveria se limitar apenas à poesia, mas é um grande começo. Ouvir as vozes que não me são, mas as vozes que me atravessam. Acho que essa é uma questão importante. Sim. Marco, como foi o seu primeiro contacto com a poesia? O meu contato primeiro com a poesia deve ter sido certamente, como para muitas crianças, as canções de ninar, porque aí você ganha o ritmo, ganha o sonho, ganha uma cadência que prepara a criança para a vida, né? Desde os batimentos cardíacos da mãe, internamente, uterino e depois para o mundo. Mas do ponto de vista mais estrito, meus pais eram italianos, então a Divina Comédia com meu pai sabia várias partes da Divina Comédia e eu, por emulação masculina e filial, busquei também gravar, como sei até hoje, longos cantos da Divina Comédia. E, por outro lado, minha avó, que veio de uma região da Toscana montanhosa, a avó materna, que se chamava Garfagnana, ela me contava muitas histórias do Orlando Furioso. Então, acho que veio um pouco daí essa relação familiar. Mas mediado muito pela música, porque minha mãe tocava piano, então a música, o canto, isso tudo deu esse imprinting, né? Mais ou menos. Poético. Mas você tem presente a sua primeira experiência, ou não a primeira, obviamente, mas o seu primeiro esforço, chamemos-lhe assim, poético? Poético. Que valesse realmente a pena, ele acabou acontecendo um pouco mais tarde. E acabou sempre por necessidade, né?
Bem, eu tinha 7 anos de idade e me apaixonei pela minha vizinha, que devia ter 6 anos, e conversávamos. Ainda havia muros no Rio de Janeiro baixos que dividiam as casas. E escrevi alguma coisa para ela, mas, enfim, isso não pode ser considerado senão uma vontade poética, não necessariamente. Funcional, mas muito, Funcional. muito inspirada pelo amor, não é? O amor, primeiro amor. Bom, e vocês em Portugal têm uma tradição muito longa, vocês criaram todo um processo dentro do qual os brasileiros se viram implicados na lírica trovadoresca. E acho que talvez começou mais com a tradução. Aos 16 anos eu traduzi São Juan de la Cruz, pelo qual você também é muito apaixonada, pelo Cântico dos Cânticos, né? Então tudo isso provocou uma intensidade. Mas você começou a ser publicado muito jovem. Foi um erro meu, eu confesso, pago, enfim, é verdade. É uma necessidade de comunicação de um filho único, digamos, né? O filho único ele precisa ter estratégias de sobrevivência, e essa estratégia é conversar, falar, escrever, molestar com método. Então, a vontade de olhar para o mundo, né? A vontade de leitor ávido a poeta, e depois há alguém que procura esses efetivos outros, porque você teve a oportunidade de conversar e de conviver com grandes poetas na sua juventude, o que não é de todo uma experiência comum. Era curioso, né? Eu tinha tanta esperança. Ainda tenho, veja que coisa incrível. Ainda tenho alguma esperança. Mas eu era muito esperançoso e acreditava como visitar uma espécie de mina de ouro, sem qualquer visão capitalista, mas mina de ouro no sentido do brilho, da procura, né? Conheci realmente nos 4 cantos do mundo. Eu era muito movido, incrivelmente, ainda sou, pelo entusiasmo. Então, estou no Egito, bato a porta de Najib Mahfouz, que me havia encantado, aquela trilogia magnífica, pleno Ramadã, e eles me oferecem um suco de manga, e eu fico assim muito constrangido, porque nem sequer bebem, era de dia. Mas pela lei da hospitalidade eu precisava beber aquele suco, né? E Tanikawa no Japão, enfim, muita gente no Brasil, na Itália, Carlos Drummond, mas o fato era, e aqui em Portugal também, o fato interessante para mim era desvendar essa alteridade, né? E quase sempre eu estive em boa companhia, no sentido da qualidade da obra e na qualidade humana, mas nem sempre é assim. Às vezes é melhor não conhecer o autor, porque você continua lendo o autor, apesar do autor. Pois, porque não há aquela decalagem, não é? Tudo conhecido, e é uma experiência maravilhosa. Aí é pronto, aí é uma epifania. É uma confirmação. Marco, como foi a sua passagem da tradução para o trabalho poético? A tradução, eu sempre considerei a tradução como um trabalho alquímico, na via do Jung, mas não só. Os grandes alquimistas de outrora, os grandes, não os pequenos davam ouro. E o rei Rodolfo tinha, na atual República Tcheca, não sei quantos fornos alquímicos trabalhando para formar ouro. Não, o grande alquimista sabia que a verdadeira pedra da transmutação era ele próprio. Era ele que se modificaria buscando a modificação do processo. A alquimia e a tradução andam muito juntas. Então, eu fui me modificando à medida em que as traduções eram realizadas. No momento em que você tem na tradução, e você sabe disso, você é uma grande tradutora, existe uma digital sua, que não há como não aparecer, afinal, ela aparece, mas quanto ela menos aparecer, mais útil será para a tradução e, estranhamente, mais aparecerá a sua personalidade quando você não queria que ela aparecesse. É uma dialética curiosa, que ela vai e volta, volta e vai. Então, essa descoberta de mim mesmo, um pouco, aconteceu pelas decisões da tradução que eu precisava tomar aqui e acolá, e aí foi surgindo um antináufrago de mim mesmo, buscando traduzir o intraduzível e pronunciar o inefável. Mas você está numa posição de privilégio, que eu sei que é resultado de intenso trabalho, mas quantos são os tradutores que podem dizer que traduziram do italiano, do alemão, do turco, o seu domínio de muitíssimas línguas não é só da própria língua, mas é do pensamento, é da cultura, é de uma outra forma de ser aquilo que somos. Sim, é verdade. Eu gostaria de dizer assim, que a questão das línguas também, para mim, era também essa alteridade. E um pouco isso eu herdei de um avô que eu não conheci, que saiu do campo de Mauthausen,
porque conseguiu aprender em muito pouco tempo a língua alemã. E não era nazista, meu avô, ao contrário, foi levado para os campos de trabalho. Mas, enfim, na minha família havia umas pessoas. Por outro lado, o que me dá gosto são dois lances que me aconteceram, né? Mas eu vou dizer apenas um. Eu estava nos campos de Sabra e Shatila. Eu vivi durante muitos anos uma grande paixão oriental e vivo ainda. Mas eu me lembro que estava um jornalista chamado Ahmed nos campos e ele me disse, welcome to Sabra, né? Bem-vindo a Sabra, né? Eu não sei como eu disse, shukran ya sadiq, algo parecido assim, muito obrigado, que quer dizer obrigado, amigo, meu amigo. E ele ficou muito emocionado e me disse muito obrigado porque você fala árabe nesse momento. Naquele momento, isso me deu muito orgulho, Eugênia, mas não um orgulho bobo, acadêmico, intelectual, que esses orgulhos não levam a parte alguma, são feitos de plástico, ocos e vazios. Mas é porque eu fiquei orgulhoso, porque eu falava a língua daquele sofrimento. E daí, Eugênia, enquanto que as poucas pessoas que estavam comigo viram pelas mãos desses políticos chatos e diplomatas, chatos na perspectiva poética, né? Mas alguns são chatíssimos de qualquer perspectiva, eu vi os campos dos refugiados em Beirute através dos velhos, das crianças e das mulheres. E aí chorei com as mulheres, mostrando, quando elas me mostravam onde estavam enterrados seus filhos. Quer dizer, tudo bem, a história é trágica, eu não me comprazo de ser alguma coisa diante da tragédia, não é isso. Mas ele entendeu e eu o entendi. E isso, para mim, é o que significa a língua. Então, descobrir como Dostoiévski pronuncia, como esses sons são mágicos. É uma espécie de jazz que você se coloca e vai seguindo. Jazz com muito trabalho. Não vamos ignorar essa parte. É um dom de línguas? Não. É trabalho que está ali, é uma vontade. Para além da natural musicalidade que você tem, porque canta, porque estudou música desde criança, mas o trabalho é uma peça fundamental. É verdade, eu acho que mas é mais doideira. Eu estudei muito mais do que merecia e devia, agora eu vou diminuindo. Mas não adianta, a língua, ela me captura pelo seu perfume, pela sua perspectiva da sensualidade, pela organização do mundo e das coisas. É sempre um desafio. Eu sempre estudo alguma coisa, mas não como antes, não. Eu sei que nós não podemos dizer estas coisas, que não é particularmente correto, mas a verdade é que nós temos as nossas afeições e as nossas preferências. E do tanto que traduziu, e de gente, de poesia tão bela, de prosa tão boa, o que é que gostou mais de traduzir? O que é que gostou mais? O que é que lhe deu verdadeira alegria? Sabe, Eugênia, às vezes eu prefiro traduzir de línguas mais distantes. Porque quando são bem mais próximas, o italiano, como foi minha primeira língua, é muito forte, eu sempre vivi numa espécie de insuficiência, como, aliás, todo tradutor, né? A tradução é um campo de ninguém, é um no man's land, e ninguém tem a última tradução e ela é sempre imperfeita. Eu costumo dizer que traduzir é naufragar com dignidade. Sobretudo hoje, em que muitos capitães, quando o barco está em naufrágio, eles se lançam primeiro e os passageiros que se virem. Não, naufragar com dignidade até o fundo, os passageiros saem. Olha, dos grandes prazeres que eu possa ter tido, o poeta russo Hliebnikov, eu fiquei feliz pela experiência de eu traduzir, não é? De ter com ele. Rumi, sobretudo, que é esse poeta persa tão fascinante, tão eclético, tão ecumênico, tão aberto para esse diálogo com o outro, num poema em que ele diz: eu não sou judeu, cristão, glabro ou muçulmano. Ele era muçulmano, mas ele começa a dizer como ele ultrapassa todas as virtudes, todas as barreiras, todas as divisões. Isso é escrito hoje para Trump, é escrito hoje. A gente não quer, e a poesia mostra isso, não é erguer muros, vamos abater muros. Só as mercadorias passam e são protegidas, e os seres humanos e as crianças não passam, não são protegidas. É muito curioso isso tudo. E Rumi dizia isso, e tem um lindo verso que diz assim: estranha maravilha estarmos juntos. Eu estou no Iraque e você está no Khorasan. Quer dizer, essa participação total e plena dessa alteridade, que é uma comunhão permanente, não importa onde esteja. E que é esta consciência de, não de um todo indiferenciado, mas deste todo muito diferenciado, onde cada parte influencia cada parte, que somos todos nós. E não se pode viver de outra maneira. Magnífico. Não é? Magnífico. Não se pode, não se consegue viver de outra maneira.
Você fez um ponto muito interessante que eu achei e que eu gostaria de retomar de fato. Não é uma platitude, como às vezes se coloca na globalização. Sejamos todos diferentes. A diferença não ameaça ninguém. Não busquemos uma espécie de consenso político-cultural, mas uma comunhão cultural da política. Aí continuaremos sendo quem somos, sem gritos identitários desesperados e kamikazes, mas ao mesmo tempo olhando também para aquilo que não somos. Olhando para o que não somos, claramente. Marco, quando num dos seus poemas que eu francamente gosto, eu não tenho o privilégio da sua memória. Quando você diz obrigada e vai fazendo o seu agradecimento às pedras, às pessoas, aos animais, tudo, uma coisa de uma beleza franciscana. Há uma presença clara de uma ligação ao religioso e eu sei que estou aqui a repetir a palavra, que a religião já tem a ligação dentro, mas sente-se isso claramente na sua poesia? Mas é uma bela reduplicação, não é? Porque há muitas formas de falar dessa religação, de fato. Eu venho de uma família italiana, católica, muito intensa, e me apaixonei no Brasil pelo catolicismo popular, extremamente libertador, e sou amigo de Leonardo Boff, Frei Beto e de muitos daqueles que pensaram o Brasil e essa religiosidade popular muito entrecruzada de uma forma extremamente bela, poética e libertadora. Tem um lado meu muito pasoliniano, nostálgico de uma avançada urbana muito intensa que vai dissolvendo toda uma participação mítica, popular e religiosa, antropológica, por assim dizer, que eu ainda peguei no Rio. E boa parte dessa herança eu fui descobrir a primeira vez em que estive em Portugal, muito emocionado, aliás, fazendo uma relação que me tocava desde a infância. Não só da presença dos portugueses, mas das tradições religiosas portuguesas. Sim, especialmente com Francisco de Assis, essa relação foi muito intensa, desde o início. Sobretudo dos Fioretti, que são extremamente delicados, desarmados, numa ingenuidade tão intensa que só pode ser poesia, em que não se buscava exatamente fazer poesia. São Francisco hoje, que presença extraordinária. Dante tem um canto lindíssimo em que ele fala que, enquanto Maria teria descido da cruz, uma mulher ficou com Jesus crucificado. E essa mulher viveu 1000 anos viúva de Jesus, até que encontrou um novo amor. Esse amor se chamou Francisco, o nome dela era Dama Pobreza. Uma definição lindíssima de Dante sobre Francisco de Assis. Mas é aí que se trata um pouco da teologia contemporânea, não é? Quer dizer, da Mãe Terra crucificada, dessa libertação e de um processo de reflexão da natureza em que Francisco de Assis abriu realmente as portas do processo. Agora, a operacionalidade religiosa dentro de mim é mais complexa. Eu sempre me apaixonei pelos estudos da teologia, gosto do Tolentino em Portugal, do falecido Turoldo na Itália e de outros muitos que lidam com esse aspecto, porque há uma poética dessa metafísica que a mim foi muito importante por causa da Divina Comédia. A Divina Comédia me marcou muito e eu precisei estudar muitos aspectos da teologia da época e aí fiquei encantado porque a teologia ela tem lugar para Nietzsche, tem lugar para Derrida, tem lugar para os grandes pensadores, numa mística seca, que é uma mística sem Deus, ou numa mística, por assim dizer, úmida, das lágrimas. Mas o aspecto religioso ele é preciso ser estudado com grande adesão e grande paixão. E ele tem me levado numa espécie de um catolicismo mais amplo, para as margens do Ganges, para a experiência com o diálogo com os muçulmanos. É sempre o diálogo que me interessa em qualquer dessas instâncias. A expressão ecumênica da religião. Exatamente. Que é muito mais aqui, não estou a reduzir nada, mas que é mais do que a preocupação com o divino, a preocupação com este que temos à nossa frente. Exatamente. Essa forma de amar, que é a expressão amorosa, que é aí que procuramos o divino, não é? Pois é somente amar meu exercício, dizia São Juan de la Cruz, exatamente isso. Marco, gostaria que me falasse um bocadinho desta grande diferença que há entre a sua poesia e a sua prosa. Porque a sua prosa é
tomada de um grande humor, de uma atenção crítica, mas não posso dizer isto porque esta não é a minha especialidade, mas no Dom do Crime não é só a questão machadiana, é toda a construção que está ali à volta. Por favor, fale-nos um bocadinho disso. Porque é outra voz, é esta questão das vozes que eu gostaria que explorasse um bocadinho. É uma pergunta muito difícil porque justamente eu não penso muito em mim, mas... Tenho que me perdoar porque eu não coloquei bem a questão, mas é que eu queria mesmo fala-se desta polifonia, mas em si ela é tão clara e evidente que eu não posso deixar de referir. Olha, a gente, talvez por tédio, por velhice antecipada, por vontade de... o ludismo sempre me interessa, porque é a única parte que ainda se salva, é a soteriologia que cada um guarda dentro de si, até onde é possível guardar, e a espessura desse lúdico, não é? Sim, eu tenho esse interesse de... É verdade, sobretudo... de me sentir sempre desafiado a sair dos moldes. Isso sempre uma coisa de menino, né? Sabe que nos 100 metros, não hoje, mas antigamente, eu era imbatível na escola. Eu ganhava 100 metros. Mas não é uma emulação essa específica, mas é o se sentir desafiado. Depois da segunda vez, 100 metros já não tinha mais graça, né? Então, era preciso fazer uma outra coisa. A longa marcha era mais difícil. Com o Dom do Crime, eu, de fato, tentei reconstruir uma estrutura que me era oposta, que me era, de certo modo, adversa, mas, ao mesmo tempo, inventando e brigando com o próprio narrador e tomando as partes, né? E, sim, o ludismo, de alguma forma... Porque era um crime acontecido e que, numa análise feita pelo narrador do livro, que não seria eu, nesse caso, mas um velho muito impaciente, né? De que Machado de Assis teria se inspirado num crime. Era também uma crítica a essas relações hiperrealistas, de que uma coisa causa a outra, né? Mas acho que eu não respondi, mas continuarei assim a não responder ou respondendo em silêncio a você, Eugênio. Marco, na sua prosa, além deste, que falámos agora muito brevemente do Dom do Crime, e mais uma vez o humor é muito presente, mas de uma forma entre a crítica e a sátira. Sim. A sua colocação, e é engraçado ver esta dicotomia de uma pessoa tão próxima que depois se afasta para observar tudo com o tal humor. Porque a sua relação é de proximidade, vê-se na poesia, vê-se na sua ação social, em tudo está a sua proximidade. E depois na prosa vemos a sua distância. Esta dicotomia é presente na sua obra. Não tinha pensado nisso e vou refletir um pouco sobre essa questão. Sim, é verdade. Presumo que sim. É verdade. Esse movimento, né? Próximo e distante, que é um movimento que existe muito nos processos da mística, não é? A mística comparada diz muito isso. Na mística árabe tem o tanzir tashbih, quer dizer, o mais próximo e o mais distante, tudo ao mesmo tempo. Em Dante também. É em simultâneo. É simultâneo, exatamente. Dante também diz próximo e distante, né? O próprio Rumi dizia que coisa estranha, um está no Iraque, outro está no coração, mas estamos juntos, né? São essas divisões internas, né? Acho que somos habitados por muitos heterônimos e aprendemos isso com pessoa e navegamos nessas incertezas e nesses endereços que precisamos construir, mas que não sabemos exatamente para onde vão. Mas enquanto estamos em marcha, estamos em marcha. Continuando nesta senda das suas diferentes linguagens, outra voz que encontramos com absoluta pureza distinta é no ensaio. Esta sedução do ensaio é o rigor do pensamento, é o lado, é o contraponto masculino ao feminino da poesia. Muito interessante, bela questão. O ensaio, bela questão essa, esse contraponto me interessa bastante, né? Dessa quase androginia de percurso, muito bonita essa observação e sou grato à qualidade do diálogo que me propõe e que me coloca numa situação de extremo desafio, o que é muito bom. E eu me lembro que um grande intelectual brasileiro, Eduardo Portela, e os portugueses têm uma presença de ensaio, não só, mas
estamos falando de ensaio, uma presença muito forte, né? E consagrada. Mas o Portela fala uma coisa muito interessante, o ensaio como quem está a ensaiar. E, ao mesmo tempo, também, às vezes, para sair de uma certa situação universitária, né, em que você precisa fazer as citações, sobe e desce. Tudo bem, o rigor científico é ótimo, etc. Mas, às vezes, a pessoa se cansa um pouco. Então, o ensaio me dá uma liberdade de passear, de fazer citações absorvidas por um determinado caminho, mas sempre espero numa determinada chave poética que, fazendo as distinções, abrangendo, percorrendo, classificando, de algum modo apontem, não é, para um horizonte de incompletude, de insatisfação. Mas como quem ensaia, mas não tem peça depois. Marco, é uma constante, tanto na sua busca de conhecimento de outras línguas, e são tantas, dos autores que traduziu, que também são vastíssimos e tão bons, na sua diversidade da sua própria voz, nos diferentes géneros que pratica. Há aqui, eu vou dizer assim mesmo, uma vocação de Dom Juan intelectual, que é isto cansa-me, quero aquilo, isto cansa-me, quero aquilo. É uma vontade de domínio, não é verdade? Não voglio più servir, dizia logo no início da ópera, né? É verdade, tem um lado de Dom Juan que é muito fascinante. Tem um lado que é aquele conhecido, como está na belíssima ópera. Tem o convidado de pedra, será que ele vem? Eu não sei, eu fico pensando se o convidado virá. Claro que o convidado de pedra virá algum dia. Então, eu me apresso um pouco a buscar, né? É uma relação, de fato, arqueológica dessa lista dom juanesca das grandes paixões. Grandes paixões. Das grandes paixões, das entregas absolutas. Mas essas entregas, elas não caem numa amnésia, elas permanecem como que guardadas em escaninhos e, de quando em quando, há um diálogo entre esses amores aparentemente dispersos. E isso obrigado pela pergunta, porque isso é um pouco o que a poesia fez em mim, me colocando um pouco em paz com todas essas chamadas plurimas e diversas, e a poesia sendo como que uma espécie de cimento é pesado, mas uma espécie de relação, de uma rede extremamente sutil que liga as partes dispersas, que são as minhas províncias, não deixam de ser as minhas províncias, porque nós somos convocados pelo amor que nos diz. Então, o próprio Dom Giovanni, claro, que tinha, o Dom Juan, não é? uma habilidade específica em que ele escolhia, mas no fato, do ponto de vista psíquico, era ele que era escolhido, ou por relações antigas, maternas, como nós sabemos todos, e você bem mais, inclusive. Então, acho que a poesia faz um pouco essa recuperação de um Dom Juan que olha para muita coisa, mas tenta uma força centrípeta, de tal modo que tudo não se perca num caminho de uma câmara de maravilhas. Claro, mas todo este caminho é um caminho de sedução e de paixão. De outra forma, não se consegue enfrentar um volume de 300 páginas para o traduzir. Não se consegue enfrentar a gramática de uma língua que nos é completamente estranha. Um alfabeto que é um mistério. Mas aí também você fala muito bem, há uma sensualidade. Então, sobretudo na caligrafia árabe, por exemplo, que me alcançou desde os meus 10 anos de idade. Eu tinha grande fascínio, não comecei a estudar nessa época, mas eu adorava aquelas letras. E aí fui compreendendo que havia uma sensualidade, do meu ponto de vista dom juanesco, por assim dizer, né, dessa insatisfação. Mas me lembra também um grande filósofo, foi o Ernest Bloch, que falava justamente no seu princípio Esperança. Ele faz algumas análises de diversas personalidades e figuras, mas também está o Dom Juan, né, quer dizer, dessa construção de uma esperança que não cessa. E, por outro lado, também, Eugênia, vindo da universidade, eu sempre fiquei muito irritado, às vezes, com uma universidade importante, com seus princípios absolutamente válidos, uma das maiores conquistas que nós realizamos no Ocidente, não apenas, mas muitas vezes certos modelos norte-americanos que acabam compartimentalizando demais, e aí você vive uma vida muito triste, porque você só pode fazer uma coisa, se fizer outra, adeus.
Então, isso sempre na universidade, para mim, foi uma situação... Claro, eu peguei as minhas especializações, fiz o que devia ter feito, ou não, mas, enfim, tentei. Mas essa necessidade também de um nômade, de uma procura sempre insatisfeita, era também uma forma de poder sobreviver às paredes departamentalizáveis que, muitas vezes, a universidade, escolhendo uma via, sobretudo burocrática, acaba, às vezes, perdendo a aventura do saber, aquela perspectiva nietzschiana, heróica, de se lançar, sobretudo quando toca uma juventude, né? Quando toca os seus alunos. Né? Então, acho que isso também um pouco justifica, mas é tudo a posteriori. A posteriori. Nada justifica nada. E, no entanto, apesar dessas constrições e desses muros do saber, o Marco é professor. Pois é, veja só, né? Onde foi que eu errei? Como encontra a sua situação na universidade contemporânea? Ela, de modo especial no Brasil, ela tem uma série de desafios importantes. O Brasil é impensável sem as universidades. E muitas vezes nós absorvemos e ouvimos alguns discursos manicomiais. Olha que eu fui muito amigo da doutora Anísia da Silveira, acompanho o trabalho no manicômio, visitei muitos manicômios. Eu estou usando só uma expressão assim, mais ampla, né? E bizarra. É uma mulher, né? Extraordinária. Extraordinária. A doutora Anísia revolucionou a psiquiatria e de forma O trato com o trato humano? Foi. Outra coisa. Foi. A doutora Anísia, ela, nos anos 50, muito antes de Basália, a famosa Lei 180, muito antes da antipsiquiatria inglesa, a doutora Anísia deu voz àqueles que não tinham voz, não falavam, não articulavam, através do desenho. E descobriu 5 gênios da pintura brasileira, que para ela foi um mero acidente, porque o que interessava de fato a doutora Anísia era ser uma espécie de fio de Ariadne, para que eles próprios pudessem de alguma forma sair daquele grande labirinto. Ela conheceu Jung, um trabalho realmente extraordinário. Aquele abrir espaço para a reconstituição e a reagregação da pessoa, a pessoa inteira, foi um trabalho extraordinário. Mas, Marco, tenho que lhe pedir que me fale, voltar atrás, da sua situação nesta universidade brasileira, que de repente está a deixar de ser uma universidade sueca. Isso, só isso é uma coisa maravilhosa. Fantástico, belíssima observação. A Eugênia faz referência justamente à questão das cotas que abriram as nossas universidades. Era uma dívida social imensa, ainda é. E não era possível esperar, não sei, mais 1 ou 2 séculos para resolver a insolúvel e dramática situação do negro no Brasil e do pobre no Brasil. Porque eu estou muito cansado de ouvir combate à corrupção. Claro, o óbvio nem sequer se discute. Apresenta-se, faz-se, mas a questão é a injustiça social de modo especial no Brasil. Essa é a questão. Aí falam da paz, a paz só vem através dessa simetria minimamente razoável. Agora, a universidade, isso é muito interessante, ela se abriu. E os alunos que eu tenho, a maior parte deles vem de situações extremamente vulneráveis, são os mais interessados, são os que têm fome de ler tudo o que é possível, e leem mesmo. Há um déficit, há uma demanda muito importante. Agora, a universidade, ela é, como sempre foi e deverá ser, livre, autônoma, liberdade de expressão, liberdade de cátedra, porque andam dizendo certas coisas... Mas não é isso que está atualmente na imprensa brasileira, onde até determinadas obras estão a ser postas em causa. Não, essa realmente, aí sim, uma espécie de rebarbárie, né? De um processo, porque são discussões de um macartismo muito envelhecido. Eu acho que estão pensando que os tanques soviéticos vão invadir o Brasil, mas é preciso lembrar que não existe mais União Soviética. E uma leitura que as pessoas estão preocupadas com verdadeiras alucinações. Só posso considerá-las assim, alucinações de uma leitura de realidade que nem sequer corresponde a essa mesma realidade. E nós precisamos reforçar na universidade a defesa da sua autonomia, em que tudo pode ser pensado, tudo pode ser dito, tudo deve ser lido. Porque essa é uma questão que define a universidade, inclusive na universidade medieval. As famosas quod libetales, que você tinha um espaço para discutir o que quer que fosse. Nós não podemos perder, sobretudo no Brasil, em que a universidade teve um papel fundamental para alicerçar e construir a República,
mas não vão conseguir, são delírios. Agora, é preciso ter cuidado com os delírios, porque os delírios às vezes se colocam em marcha, mas estaremos sempre nessa defesa. A liberdade de expressão e a liberdade de cátedra no Brasil não são uma coisa assim ad libitum, estão na nossa Constituição. E a nossa Constituição, com o perdão da autorreferência, é bonita e ela não vai ser desfeita por clamores e por devaneios alucinatórios que não correspondem a uma demanda republicana. Então o Marco acredita que o Brasil tem mecanismos constitucionais para se precaver deste retrocesso cultural que está em marcha, vou dizer assim, apesar do pessimismo? Nós temos a democracia e a república, elas nunca são um dado, e nunca são uma coisa. Elas precisam ser constantemente acompanhadas, vigiadas, redefinidas, ressintonizadas dentro do espectro da malha constitucional e dos poderes republicanos, não é? O Brasil viveu uma grande desorganização institucional. Cada qual terá uma opinião específica sobre essa realidade, mas eu me limito simplesmente a dizer que o Brasil é um país de enormes possibilidades, é um país extremamente complexo, não é tão simples como às vezes argumentam certas figuras nossas, e estamos numa busca de construção de país, e em cada momento nós nos colocaremos naquilo que nós consideramos a defesa daquilo que nos daquilo que nos diz, do que nos pronuncia. É uma herança, e dessa herança não podemos abrir mão. Não podemos perder tempo no Brasil discutindo se as universidades são povoadas por marxistas e por, meu Deus do céu, independentemente do que se pense. Então, querem colocar quentomistas. Não existe esse tal marxismo na universidade, não existe. Querem colocar o quê, então? Um partido que não discute. A universidade, tudo é discutível. O dia em que eu, como professor, não puder dizer com responsabilidade o que eu penso sobre qualquer outra coisa, eu vou embora. Eu vou embora, porque é o mínimo que a profissão exige que eu faça. É a honestidade intelectual, o face a face, o combate de ideias, mesmo contra as quais às vezes me coloco. Mas eu vou buscar tudo. Até dessa barbarização que muitas vezes a gente vê no Brasil, eu as estudo, com o estômago embrulhado, mas estudo. Porque é sempre interessante, né? Tem sempre um mecanismo que você se surpreende. De onde foram tirar essa ideia? E eu sempre acredito que existe sempre atrás de uma ideia, mas nem sempre. Isso é verdade. Nem sempre. Marco, não sente que neste caso a sua responsabilidade é muito mais pesada e é dupla, porque além da responsabilidade como professor catedrático, tem a responsabilidade como presidente da Academia Brasileira de Letras? Certo, a Academia ela é uma coisa muito interessante no Brasil, porque ela é uma instituição de grande prestígio e ela sempre evitou trazer a política partidária para dentro... Precisamente, para se manter de forma independente. Ela é uma instituição extremamente ecumênica, extremamente aberta, intergeracional. Então, nós temos no Brasil, por exemplo, uma pessoa muito amada aqui em Portugal, que é a dona Cleonice Berardinelli, com 102 anos de idade. Hoje já não frequenta a casa, porque, é claro, precisa se preservar, mas que conheceu Manuel Bandeira, que fez também parte da nossa academia. É uma relação muito bonita e respeitosa de gerações diferentes, pontos de vista distintos, e o que nos reúne é o campo literário. Por isso mesmo, naturalmente, que eu não posso fazer discursos políticos, e os meus discursos são, como tem feito a academia, quando é necessário, com parcimônia e precisão, quando são, por exemplo, defender a cultura. Como agora, por exemplo, no Brasil se discutia que alguns livros infantis induziam, enfim, algumas balelas e loucuras, que infundiam situações dramáticas, o que não era absolutamente verdade. Então, a academia defende o livro, defende a liberdade de expressão. E a gente pode ver, por exemplo, com um grande acadêmico que foi Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro dizia o que aconteceu hoje no Brasil. Nós somos, Eugênia, a terceira população mais encarcerada no mundo. É verdade. Não é? E Darcy dizia, se não construirmos escolas, teremos que construir prisões. Claro que temos que ter prisões dignas, o Estado não pode ser um Estado vingador, a justiça não pode jamais vai praticar uma vingança.
e é preciso que a justiça também faça uma contínua revisão desse processo, que não é um processo simples, é uma metacrítica fundamental na própria ação dos juízes, magistrados, procuradores e defensores, o que é normal. A crítica é alguma coisa, ninguém está acima, né? Ninguém ainda é Deus, salvo prova contrária. Mas a academia, o próprio Darcy dizia, né, de fato, agora estamos construindo mais prisões. E eu digo, vamos construir mais escolas, mas mesmo nas prisões, vamos continuar criando escolas, porque muitos vieram da rua, não tiveram uma escola, e na prisão podem ter uma escola. O tempo que estiverem lá, ninguém é obrigado, porque não se pode obrigar ninguém a fazer o que quer que seja, não se trata de masmorra, vão cumprir. As pessoas às vezes acham, mas é um luxo. Imagine, ser privado da liberdade não é um luxo, é uma necessidade, ele não é menos cidadão, ele vai pagar o que deve pagar, mas quando ele está preso e pagando o que deve pagar, já é cidadão. Claro, com restrições específicas, mas é um cidadão com a sua plena condição. Mas o papel do livro, da biblioteca da escola aí, é fundamental, porque é a verdadeira reparação a si e à sociedade, a verdadeira reparação. É verdade. Criar esse espaço de liberdade para se poder pensar um futuro. Exatamente. Não há outra forma. Um preso, Eugênio, me escrevia dizendo que foi uma epígrafe, eu não conhecia quem era esse preso, foi daí que a minha ida às prisões começou, mas eu não conheci. Mas ele dizia uma coisa bonita, que a literatura é a irmã gêmea da liberdade. E isso eu uso para os meus alunos, os que não são presos. E uso para aqueles que são presos, que eu visito de quando em quando, dizendo justamente disso. Presos que organizaram bibliotecas, hoje nós temos algumas bibliotecas interessantes no sistema prisional, uma presença também das escolas lá dentro, e você descobre coisas realmente notáveis. Aí muitos perguntam, mas o que vai adiantar você levar a literatura ou outras formas de arte, não importa que sejam... Eu digo, olha, não sei se ele vai deixar de matar, se ele vai deixar de roubar, mas a pergunta é posterior. É uma condição humana. É a humanidade que entra em primeiro lugar. Depois o resto se vê. Muitas pessoas não reincidem, muitas não voltam, mas é preciso que... o Thoreau dizia uma coisa muito bonita, né? Que você só conhece uma cidade quando visita a prisão e o hospital psiquiátrico. Aí você tem uma ideia do que é essa cidade. Nós podemos melhorar. Franco Basaglia dizia nos anos 70, né? A Itália do Renascimento e os doentes enjaulados. Quem sabe que um dia, daqui a 3 ou 4 gerações, não olhem para trás, para nós, e nos digam, vocês faziam isso com os seres humanos? Vocês faziam pequenos Auschwitz, segundo a lei, amontoando gente? É uma pergunta que teremos de responder daqui a 4 gerações. E de nos fazer agora. Já. Marco, vou-lhe fazer um pedido. E eu espero que aceda. Pode dizer-nos um poema seu para terminarmos? Meu Deus, eu não me lembro de nenhum. Oh, não se lembra de Obrigada? Realmente não me lembro, gente. Oh, que pena. Juro. Nada? Nada. Nenhum? É incrível, mas eu não lembro. E se conseguisse lembrar, daria um branco. Mas pode dizer vários poemas de vários poetas. Mas é que eu sabia que de outro poeta qualquer você diria. Mas eu queria ouvir um seu. Puxa vida, que anticlímax. Eu peço muitas desculpas. Não peça desculpa. Imploro a sua generosidade. Não peça desculpa. Fica pela sua claríssima modéstia. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Gostei muito de o ter aqui. Muito obrigado. Até para a semana. 1000 palavras não fazem uma árvore. Voltará.